Transforme a sua empresa com a Bysoft. Acreditamos no poder da tecnologia, pois somente ela é capaz de transformar como as coisas são feitas em qualquer organização, gerando redução de custos, melhorando a produtividade e evoluindo os processos, permitindo que você foque no mais importante, o seu negócio. Nós somos a Bysoft. Conte conosco. Bysoft, para sua empresa ganhar asas. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos para a nossa live, nossa Masterclass, para conversarmos um pouco no dia de hoje sobre como a Construction Cloud tem transformado o dia a dia dos nossos clientes, né, como a Bysoft tem feito essa transformação através dessa solução da Autodesk. Então, quero que vocês estejam muito engajados para que a gente possa ter aqui um bate-papo, né, e aproveitarmos ao máximo essa experiência, entendermos como que a Bysoft, em conjunto com essa solução, pode melhorar a gestão de dados, né, a gestão de processos, né, transformar a gestão de processos aí do teu negócio, da tua empresa. Vale ressaltar também que essa live ela faz parte de um programa de capacitação, de divulgação que nós temos aqui na Bysoft, né, já na próxima quinta-feira, né, depois de amanhã, dia 18, nós teremos já a próxima live, a próxima Masterclass, falando um pouco mais a respeito de uma solução específica da Construction Cloud. Então, nós hoje vamos dar um panorama geral a respeito da Construction Cloud e depois nós teremos lives específicas de cada solução que possa, então, ter essa percepção do potencial da plataforma e como a plataforma, né, pode nos ajudar a melhorar a nossa gestão de dados, a comunicação, né, a erros, a diminuição de erros e omissões, né, a checklist, a controle de issues, enfim, vocês verão aqui conosco como a plataforma traz benefícios, né, inúmeros benefícios, né, na melhoria da gestão, redução de custos, enfim, melhora da performance, produtividade, controle, governança também, né, no que se refere à gestão de processos e dados dos nossos projetos. Então, seja muito bem-vindo, eu espero que você aproveite, né, esse tempo conosco, e está aqui comigo meu amigo Wellington. O Wellington fará para nós essa apresentação. O Wellington ele é especialista, né, na área de Construction Cloud aqui da Bysoft. Colocadas aqui, a ideia é que você saia daqui com a compreensão do que é a Construction Cloud, para que ela serve, como você pode, né, usar ela aí para melhorar o seu dia a dia. Tá bom, Wellington? Por favor, seja bem-vindo. E Perfeito, Helder. a Obrigado, bom palavra fica dia. contigo. Beleza, cara, deixa pra mim, vamos lá. Então tá bom. Pessoal, bom dia, obrigado. Aguardar meu querido amigo Daniel aí colocar minha tela. Nós podemos iniciar. Confirma lá, Daniel, para nós. Ótimo, beleza, então. Vamos lá. Perfeito. Então, o nosso bate-papo aqui de hoje, pessoal, ele é para a gente falar um pouco mais em como que a gente pode utilizar a Construction Cloud e transformar a maneira como a gente gerencia os dados aí dentro da nossa empresa, dentro da corporação, porque nós sabemos que a gestão de dados ela é crucial em qualquer momento do projeto. Você poder ter um acesso multidispositivo, um acesso detalhado à informação, um acesso também sempre atualizado, isso é extremamente importante. E a ideia aqui é apresentar um pouquinho desses benefícios. Dentro de todo esse contexto aí, como que a Construction Cloud consegue trazer todas esses benefícios. Então, para isso, eu não poderia começar a falar antes aqui de mim, o Helder já comentou um pouquinho sobre a nossa agenda de eventos. A gente tem uma série de eventos, já são mais de 10 que nós temos aí programado. Nós temos aí já agendado para essa quinta-feira, como uma continuidade, né, uma maneira da gente aprofundar um pouco mais dentro das tecnologias da Construction Cloud. Na quinta-feira a gente vai falar também aí sobre Autodesk Docs. Perfeito? Então, aí seguindo aqui no passo, não tem como falarmos sobre
gestão de dados e não falarmos sobre BIM, né? Isso está totalmente ligado. Porque BIM, apenas para quem não ou quem só conhece a sigla ou não ouviu falar, né? A sigla BIM, ela traduzida seria modelagem e deformação da construção, que basicamente, assim na sua essência, são políticas, processos e tecnologias que vão nos facilitar a contribuição de todos os envolvidos de um projeto dentro de um ciclo de vida. Pode parecer uma frase complexa de compreender, mas vamos imaginar que está todo mundo alimentando informações dentro de um projeto. Então, eu gosto de dizer o seguinte, né? Que o BIM, na verdade, ele é muito mais do que uma sigla, né? Ele é uma metodologia que vai transformar modelos digitais que são capazes de representar não só características como aparência, mas também eles vão representar comportamento do projeto ao longo de todo o ciclo de vida. Então, imagine o seguinte, se pensarmos o que o BIM nos permite, ele vai permitir a gente criar representações físicas e funcionais do projeto, desde dimensões, altura, largura, profundidade. Também a informação do BIM pode nos trazer quais foram os materiais utilizados, sejam ele concreto, vidro, madeira. Outra questão que o uso do BIM nos permite é a possibilidade do uso das informações para a criação de coisas como custos, cronogramas, também nos permite trazer informações dizendo qual é a localização geográfica desse projeto, qual que é a relação desse projeto com tudo que está ao redor. Então, você veja que BIM, dentro desse conceito, ele é muito amplo, né? Então, a gente modela as informações e a gente contribui com novas informações durante um ciclo definido. Isso vai ficar mais claro se eu quero demonstrar para vocês um pouco dentro desse conceito aqui, ó. Então, olhem para essa imagem. Né? Essa imagem, ela representa um ciclo de vida aqui, uma representação simplificada de um ciclo de vida aí de um empreendimento. E se olharmos aqui, o que aqui nessa imagem se destaca? Uma das coisas que eu diria seria a importância da comunicação para que nós possamos passar a informação de um modelo, né, de uma fase a outra. Então, imagine o seguinte, pensando em BIM como um modelo digital, imagina que o modelo digital, no início, você está no início do projeto, ele é um recipiente vazio, ele não tem informação, ele tem só apenas o número do projeto. A partir do momento que você começa a agregar novas informações, vamos pensar o seguinte, você começou a agregar profissionais de diferentes áreas dentro desse recipiente vazio. Cada profissional, por sua vez, vai trazer a tecnologia apropriada para aquela fase que ele vai trabalhar e ele vai contribuir com as informações ou com a modelagem da informação dentro de cada fase, né? Mas tudo isso aqui é importante a gente seguir sempre um fluxo bem definido, regras bem definidas de modelagem, de colaboração de informação. Então, o que vai acontecer quando nós preenchemos esse recipiente com a informação? A gente vai poder ter as informações úteis em vários momentos aí do projeto, né? Por quê? Vamos imaginar que eu estou num processo à frente, se eu tenho a informação completa, eu posso trabalhar com análises e simulações, eu posso avaliar a qualidade aí desse projeto, eu posso planejar aqui para a construção, cronogramas, quais serão os recursos que eu vou utilizar, posso planejar a fabricação, quais serão os momentos de entrega, criação de orçamentação e muito mais. Então, eu sempre digo que essa abordagem colaborativa, ela é fundamental para que a gente tenha um sucesso aqui em todo o ciclo de gestão BIM, né? E uma coisa importante é não só esse compartilhamento, mas também o uso correto das tecnologias certas em cada fase. Usar a tecnologia correta para modelagem arquitetônica, a tecnologia correta para a área de estrutura, seja para terraplanagem, seja qual for a disciplina. Então, são coisas cruciais. Você manter um fluxo de informação coeso e também ter uma padronização durante esse processo para que o projeto tenha um ciclo de vida o mais fluido possível. Perfeito? Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, senão... Ok. Legal. Próximo passo agora.
Já gosto de falar também aí o que a adoção da metodologia BIM traz de benefícios, para a gente poder superar essa etapa, né? Então, trazem vários benefícios, obviamente, mas eu cito alguns aqui, ó, como melhoria da comunicação e na colaboração, que é o tema de hoje. Então, estou trazendo esse tema muito importante. Por que ele é importante e por que ele traz benefício? Porque ele vai aprimorar essa integração entre os profissionais de várias disciplinas e vai aprimorar a comunicação, principalmente prevenindo conflitos, sejam conflitos de informação, seja um conflito de projeto mesmo, um determinado item que está em conflito na mesma posição com outro item de outra disciplina. Quem também utiliza a metodologia BIM tem uma grande redução no tempo de orçamentação, né? Eles acabam tendo uma agilidade muito grande na geração desses orçamentos. E por que eles têm isso? Por causa da disponibilidade das informações detalhadas desses modelos. Quando nós temos modelos detalhados, você consegue extrair, fazer uso desses recursos, né? Outro ponto também é a eficiência e redução de custos, que é algo fundamental aí para a lucratividade de quem está construindo um empreendimento, né? Porque a gente vai minimizar retrabalhos, e a ideia é sempre também reduzir recursos e reduzir os custos aí dentro de todo o processo, em cada fase do processo. Perfeito. Para que isso se torne possível, para que uma metodologia BIM ou um ambiente colaborativo ele seja saudável, eu aqui o trago como núcleo central, eu até diria assim, que o coração da metodologia BIM são 3 pilares, né? Tem 3 coisas cruciais, que são as pessoas, as políticas e as tecnologias. Então eu diria que as pessoas, elas são os protagonistas, são as pessoas, são os profissionais que dão vida ao projeto, que eles criam a informação, eles geram informações. E as políticas, elas seriam as regras desse jogo, porque elas vão estabelecer quais são as diretrizes que temos que seguir durante esse processo, quais são os padrões que vão nortear tudo que está acontecendo, né? Tudo isso para que a colaboração ela seja bastante eficiente entre todos os envolvidos. E aí nós vamos entrar na parte de tecnologia. A tecnologia, ela é o instrumento que vai permitir a execução do todo. Então, é a tecnologia que pessoas irão utilizar, que nós teremos configurações de políticas. Eu estou tentando trazer um pouco para esse lado da tecnologia, né, mas muitas vezes dizem, elas são as ferramentas, também são os softwares, e também são todos os sistemas que criamos para análise dessa comunicação. Então, quando nós temos esses 3 elementos atuando em sintonia, eles vão criar um ambiente perfeito para a gente poder trabalhar e desenvolver uma padronização da comunicação. E aqui a comunicação ela é absolutamente essencial para que se tenha sucesso em qualquer projeto. Então, por isso que eu gosto de trazer como pilares, porque não existe BIM, não existe colaboração sem pessoas, sem processos e sem uma boa tecnologia nos auxiliando e principalmente na tomada de decisões e nos controles. E é isso que eu quero abordar um pouco mais aqui para frente. Aqui um próximo passo agora. Então, vamos mergulhar um pouquinho, entrar um pouquinho, falar sobre algo que é a essência do BIM, que é a colaboração. Como vocês viram, nós temos 3 pilares. Esses pilares eles só se sustentam se houver colaboração. Então, eu digo que a colaboração ela não é um dos elementos do BIM, ela é o pilar que vai sustentar tudo isso, né? Então, quando a gente fala em colaboração dentro de BIM, a gente se refere muito à uniformização ou à padronização da comunicação e também o fluxo dessas informações. E envolve todos os envolvidos e todos os pilares. Tá? Isso é um ponto central aí da metodologia BIM. Perfeito. Para isso, eu quero contextualizar um pouco o conceito de CDE. Muitas vezes as pessoas ouvem aí no mercado, nós ouvimos muitos seus clientes falar, tá, mas eu preciso de um CDE. O que é um CDE? E a CDE é mais um software, é mais uma... o que é, afinal de contas? Né? Muitos utilizam o CDE, porque o CDE ele é uma sigla para Ambiente Comum de Dados. Né? E o Ambiente Comum de Dados, como o nome já diz, ambiente comum de dados, ele é crucial para que a gente possa gerir em um único ponto as informações. Então, em resumo,
O CDL seria um espaço comum, um espaço central, onde o fluxo das informações é gerenciado. O objetivo dele é garantir que documentos e qualquer outro tipo de informação relevante esteja sempre disponível, principalmente no momento certo e para as pessoas certas, né? Então, o papel assim do CDE é manter projeto centralizado e permitir que todas as equipes elas tenham o acesso às informações, de preferência em tempo real, e façam que todas as equipes tenham sempre as últimas versões e o mais rápido possível, né? Daria para dizer então que ele promove a eficiência da colaboração. Então, o uso do CDL promove isso, né? Ele promove um único ponto. E eu quero explorar isso um pouquinho mais agora, da seguinte forma. Quando a gente olha aqui, ó, nesses indicadores, eu queria chamar um pouco a atenção vocês para os indicadores desse empreendimento. A gente tem aqui embaixo os dados aí dele, né, de levantamento, a fonte. E na lista de problemas mais frequentes, a comunicação, você vê que ela surge como um dos problemas principais identificados aqui dentro de todos os problemas que ocorrem aí com mais frequências. Então, eu acredito assim que nesse problema de comunicação, se conseguíssemos reduzir essa estatística, nós não iríamos melhorar apenas a comunicação em si, né? Mas a gente também iria minimizar erros de retrabalho, erros de entrega de materiais, dentre outros indicadores que estão aqui no projeto. E, principalmente, a gente vai aprimorar a compreensão geral de todo o projeto, com uma comunicação mais eficiente. Então, aqui fica bastante evidente que a maneira como a gente compartilha, a maneira como nós gerenciamos a informação dentro de um projeto, ele é eficiente para a gente minimizar vários riscos de outros problemas que possam acontecer pela falta de comunicação e não pela não qualificação de um profissional que está fazendo uma determinada instalação ou algo, né? Ou de um transporte de uma mercadoria que chegou no prazo como foi determinado, porém não foi comunicado. Então, a comunicação ela é muito essencial em vários sentidos, não só a comunicação na modelagem, mas em todo o processo. Perfeito. Pessoal, lembrando todos que vocês podem colocar perguntas, tá, pessoal? Pode colocar perguntas, que ao final, nosso objetivo aqui é responder todas elas. Bom, aí baseado no levantamento que nós vimos, que eu mostrei anteriormente aí de um projeto, eu trago também alguns problemas aí conversando com vários clientes que não utilizam uma plataforma, né, ou que estão pretendendo utilizar, a gente encontra muitos problemas em comum, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, aqui eu listei alguns, então imagine um cenário onde não tem o CDE, talvez seja o cenário de vocês, né? Então, nesse cenário, é muito comum a falta de um lugar, né, a falta de um lugar comum, centralizado, para a gente poder armazenar e compartilhar as informações com todos. E isso acaba desencadeando uma série de problemas, que são os problemas que estão aqui. Então, desde ausência de padronização de processo. Então, quando você não tem um CDE, cada equipe normalmente vai trabalhar com seus próprios conjuntos de informação, né? Cada equipe vai trabalhar com os dados que eles têm no seu servidor, dentro do seu processo, e normalmente eles vão ter os seus próprios fluxos de trabalho interno e também tecnologias distintas. Muitas vezes o uso dessas tecnologias distintas, elas vão gerar muita dificuldade lá no momento de você compartilhar informações importantes. Se você tem uma informação vou pegar um projeto estrutural, e eu preciso, independente do CAD que você vai fazer o projeto de estrutura, se não há uma padronização em como as informações têm que estar armazenadas dentro desse modelo, no momento de fazer uma colaboração, pode ser uma colaboração em arquivo IFC, mas se não tem a ausência dessa padronização, vai fazer com que, no momento de uma compatibilização, você não encontre as informações, ou que no momento de fazer um orçamento, um planejamento, você não encontre os itens, tá? Então, isso acaba, que é o próximo ponto aqui, que seria causar, você tem um risco de perda de informação, porque você não tem uma padronização dos dados, você vai perder informações importantes aí durante esse processo, causando também uma desorganização, aqui eu cito uma desorganização em retrabalho, né? Ou poderia dizer uma desordem aí dentro desse processo. Então,
a gestão dos dados ela acaba ficando de uma maneira desorganizada. E tudo que é desorganizado, vocês já sabem, com certeza vai gerar um retrabalho. Esse retrabalho pode ser um retrabalho que tem aditivo, ou um retrabalho com aumento de tempo em cronograma, enfim. Retrabalho é aumento de custo. Então, aqui como principais problemas, nossos clientes normalmente listam esses aqui. Aqui tem um ponto bem que eu não citei, que são conflito de versões de arquivos. Eu acho que esse aqui, principalmente quando a gente está numa fase de compatibilização, acho que esse é a pior situação, que é você tomar uma decisão usando a informação desatualizada, usando um arquivo que não está na sua última versão. Ou, o pior de não estar é você não ter certeza qual é a última versão. Tá? Então, são aqui principais problemas que a gente encontra aí em nossos clientes, que eu procurei trazer, e a ideia é como que a gente pode melhorar isso aí durante o processo. Nós veremos aí nos próximos eventos, hoje um pouco mais, hoje um pouco, e nos eventos um pouco mais. Aí, nesse ponto agora, eu quero trazer essas duas palavras, que elas são bastante importantes, e mostrar um pouquinho qual é a distinção entre esses dois conceitos, né, de colaborar e compartilhar. Então, eu posso dizer que compartilhar, eu posso descrever como dar acesso a algo, como o ato de eu conceder um acesso. Não é? E isso pode ser feito aí disponibilizando um link para uma pessoa, para acessar o arquivo, disponibilizando o acesso também como um perfil de usuário, onde ele entra com o usuário, senha, e ele tem o acesso ao item. Por outro lado, já colaborar, ele tem uma conotação muito focada em uma ação, né? Podemos interpretar como uma ação de a gente contribuir, de cooperar. Então, uma vez quando tanto colaborar quanto compartilhar, eles estão ligados, né? E uma vez que nós damos acesso a um local, a um determinado arquivo, esse profissional pode colaborar com novas informações. Um exemplo básico de colaboração, então, nesse sentido, ou de compartilhamento, para ilustrar um pouco. Eu tenho um projeto arquitetônico feito pela equipe de arquitetura. A equipe de arquitetura dá acesso ao modelo entregável para a equipe de estrutura. A equipe de estrutura, com o acesso concedido, ele consome o projeto arquitetural, desenvolve o projeto de estrutura, ou seja, ele coopera, ele contribui com as informações de estrutura dentro desse projeto. Logo, você tem um fluxo digital, você tem um modelo, lembra do recipiente vazio que eu comentei no início? Agora a gente tem um recipiente, um modelo digital, já com informações de duas disciplinas. Então, a colaboração, compartilhar e colaborar são dois pontos fundamentais para a gente poder trabalhar dentro desse ambiente cooperativo, né? E agora eu trago aqui, também nessa figura, para ilustrar um pouco como que seria esse método tradicional de gerenciamento, né, ou de colaboração. Então, aqui é uma representação simplificada. Eu acredito até que alguns de vocês tenham uma certa familiaridade. Normalmente, quando não se utiliza um CDE em um projeto, um ambiente comum, acontece esse tipo de situação. Então, a gente observa aqui na imagem que a comunicação entre os participantes de projeto ela não é de uma forma centralizada, uma forma muito coordenada. E a gente pode encontrar aqui também diversos repositórios com várias informações relevantes. Um repositório só para orçamento, um do gerente do projeto, outro do empreiteiro que tá lá na obra. Então, você tem os dados descentralizados, né? E você percebe também que os envolvidos no projeto, eles dialogam de forma paralela. Não tem uma padronização nesse diálogo, né? Então, esse panorama aqui, ele acaba evidenciando que as informações, elas estão fragmentadas. Nós não conseguimos ter uma compreensão geral do todo, de como está o andamento do projeto. E quando eu pego esse cenário, quando nós vemos esse cenário, a gente vê aqui uma grande oportunidade de mudança aqui, uma grande oportunidade de avanço. Porque muitas vezes nós já temos quais são as informações, mas nos falta um ambiente, nos falta um lugar, nos falta, claro, também existe metodologia, mas um cenário assim abre muitas oportunidades de melhoria de comunicação, melhoria de gestão de processo. E de uma forma muito fácil.
Agora, trazendo aquela figura agora para um cenário, usando um ambiente comum de dados, né, essa figura ela acaba já ilustrando ali, nesse caso, colocando a Construction Cloud como ponto central dessa solução de CDE, e todas as equipes, todos os envolvidos no projeto possuem um único caminho de comunicação, um único fluxo. O fluxo é via CDE, seja para abrir um requisito de informação de projeto, o empreiteiro está com dúvida, ele usa o CDE para tirar essa dúvida, seja a equipe de compatibilização que identificou algumas interferências do projeto. Essa equipe ela pode abrir um incidente para que a equipe responsável faça modificação. Muitas vezes o gerente de projeto precisa aprovar os projetos do time de arquitetos. Então, com o ambiente centralizado, essa figura já demonstra que o fluxo é único, o fluxo é centralizado. E é aqui para frente que eu quero mostrar para vocês como que o CDE vai ajudar a resolver esses principais problemas e quais são os principais benefícios aqui. Então, o uso de um CDE, baseado nesses exemplos que eu trouxe, a gente percebe que há uma facilidade da comunicação, né? Porque ela torna essa integração entre as equipes uma forma mais rápida, ela é centralizada. Ela vai promover uma colaboração também, aqui o segundo item, uma colaboração eficiente, porque ela permite que essas equipes trabalhem em harmonia, porque você tem a comunicação agora centralizada entre as equipes. Algo importantíssimo, o controle de versões e revisões, né? Então ele vai, um CDE, ele tem que fazer esse controle de versões de forma precisa, e para evitar ao máximo qualquer conflito de informação, conflito com versões não atualizadas, acesso simplificado, né, aos dados. Esse aqui é uma coisa bastante importante, porque o CDE ele vai garantir que todos que estão interessados em uma determinada informação, interessados naquele projeto, sejam informados sobre tudo o que está acontecendo. Então, isso, garantia das informações, principalmente contra acessos não autorizados. E quando eu digo acessos não autorizados, não me refiro apenas, não me limito aqui a dizer que é só a quem não tem senha, hackers, algo assim. Eu quero dizer que é o acesso não autorizado por uma determinada equipe em uma determinada fase de projeto. Então, isso também é importante. Eu saber que a pessoal de obras não está visualizando um desenho que está na fase de projeto. Isso é extremamente importante, ter essa segurança. Tá? E quando essa informação estiver disponível, ela vai estar disponível, que é o próximo passo que eu falo, essa coordenação multidisciplinar. Né? Isso aqui é algo fantástico que o CDE entrega, porque ele vai auxiliar de uma maneira bem interessante como que todas as equipes envolvidas vão trabalhar e vão interagir. Mais para frente eu vou falar de ferramentas que vão auxiliar nesse processo. E com isso vão garantir muito a redução de erros, e volto a dizer, principalmente quais são as causas dos erros. O cara não tem a informação atualizada, né? A informação não está atualizada em tempo real, eu não sei se o projeto está liberado. Então pensa toda essa equipe trabalhando de uma maneira multidisciplinar e sendo coordenada. E aqui algo fundamental, toda a parte de conformidade, né? Então o CDE ele vai permitir toda a auditoria e verificação dessas conformidades no projeto, sejam conformidades de acesso, e também o rastreamento de todas as informações e atividades que tiveram naquele projeto, além também de todas as alterações que ocorreram. E isso nos traz dados extremamente importantes para eu consultar depois dentro de um BI, entender em um projeto quais foram os tipos de incidentes que mais ocorreram, qual foi a empresa que mais gerou incidentes. Enfim, aqui a gente gera uma série de benefícios quando nós temos uma padronização de fluxo de informação, uma padronização de informações, né? E também como nós fazemos o uso dela. Perfeito? Aí, para todos esses benefícios, para a gente poder aprimorar e dar um passo importante dentro dessa fase, eu quero trazer para vocês os principais produtos aqui da plataforma Autodesk Construction Cloud. Muitos conhecem o BIM 360, que é
também excelente ferramenta, e o BIM 360 ele foi evoluindo, e seus outros módulos foram evoluindo, e hoje nós temos uma plataforma unificada, que todas as ferramentas elas se conversam entre si. E as ferramentas, de uma forma muito inteligente, ela foi desenvolvida para atender cada fase do projeto. Então eu vou apresentar aqui para vocês 4 dos principais. A Construction Cloud não são só esses 4 produtos, mas eu vou trazer esses 4 aqui, né? Então, dentro desse contexto, a plataforma da Autodesk Construction Cloud, ela desempenha assim, um papel vital em todas as fases do ciclo de vida de projeto, né? Mas aí, se a gente se perguntar em quais fases que a gente está falando, né? Aonde que ela se encaixa aí nos ciclos de vida de projeto? Então, é importante compreender aqui, não vou entrar em detalhes nessa tabela que vem, mas o que é importante nós entendermos que a Construction Cloud, ela pode começar desde o projeto conceitual, estudos preliminares, passando aí para planejamento, fases de projeto, projetos executivos. Depois nós podemos fazer fases de levantamento, fases também de coordenação. Então, ela vai entrar em várias fases. E para cada fase de projeto, os módulos da Construction Cloud eles vão ter ferramentas exclusivas para isso. E eles seguem esse fluxo, né? Então, aqui, baseado nessa ideia, eu vou começar com o primeiro produto, eu vou chamar de módulo, né? O primeiro ambiente da Construction Cloud, que é essencial aqui nessa fase. E esse primeiro módulo é o Autodesk Docs. Então, o Autodesk Docs, uma das coisas principais ele é uma das ferramentas fundamentais dentro da AEC Collection. Tá? Quem tem aí o módulo de AEC Collection, que possui Revit, Civil 3D, esse portfólio de produto, essa coleção da Autodesk já traz o Docs. Então, por isso que o Docs aqui ele entra em primeiro lugar, porque ele é a base, ele é o fundamento para que nós conseguimos ter os acessos aos projetos, fazer toda a parte de controle de documentos, versionamento, aprovação de todos os documentos de projeto e o gerenciamento de problemas. Aqui algumas telas aí do Docs, que na quinta-feira a gente vai entrar mais a fundo dentro de cada recurso que está aqui, mas aqui nós temos uma visualização aí de um empreendimento grande, né, com várias informações nele, a gente visualiza direto no navegador, isso aqui é fantástico. Também toda a parte de criação de revisões, onde você consegue anexar todos os documentos que estão relacionados a esse projeto. Nós temos as fases de aprovações, que eu posso aprovar, posso rejeitar, tudo isso a gente vai ver em detalhes aí nos próximos eventos, mas vocês vejam que eu quero posicionar o Docs como uma ferramenta fundamental aí da plataforma da Autodesk Construction Cloud. O Docs é a base para iniciar a gestão de dados dentro da Construction Cloud. Então, pensou em CDE, quando a gente fala CDE na Autodesk, automaticamente vem Docs. Que Docs é a ferramenta essencial nesse processo aqui. Aí, quando nós damos um segundo passo aí nessa maturidade de colaboração, eu gosto de quero apresentar para vocês aqui o BIM Collaborate. O BIM Collaborate ele se divide, BIM Collaborate Pro, cada um entra em alguns detalhes que não preciso entrar nos detalhes aqui, mas o BIM Collaborate, se eu tenho o Docs como armazenamento, controle de versões, eu tenho o BIM Collaborate, ele vai trazer para esse gerenciamento, para as equipes multidisciplinares, um poder de gerenciamento e de colaboração de projeto extremamente rico. Por quê? Porque o foco dele é colaboração, o foco é você coordenar modelos multidisciplinares. Então, vocês imaginem que em uma timeline de um projeto, né, todo projeto ele tem um início e tem um fim. O BIM Collaborate, ele permite com que a gente crie equipes de trabalho dentro desse projeto e ele vai fornecer uma linha do tempo para cada equipe do projeto. Então, vocês imaginem isso, que cada equipe de projeto tem uma linha do tempo, onde eles contribuem com as informações dentro dessa linha do tempo. Então, nós temos uma visão para poder compreender o que cada equipe está entregando, que a equipe que está fazendo a entrega sabe exatamente o que ela está entregando. E um outro recurso muito bacana do BIM Collaborate é a possibilidade aqui de automatização
da detecção de interferências, né? O famoso clash que as pessoas falam. Então, além de eu ter equipes trabalhando em timelines exclusivas e de maneira colaborativa, cada entregável, assim, o Beam Manager, por exemplo, ele pode criar uma matriz de clash, né, para que as disciplinas, entre a arquitetura, entre a estrutura, entram com equipes complementares. Esses entregáveis eles vão se unificando e gerando relatórios de possíveis colisões. Aqui é um exemplo aí de uma tubulação que está passando, uma tubulação de água, passando em uma tubulação de um duto de ar-condicionado. Então, o BIM Collaborate ele vai trazer essa riqueza de gerenciamento que é possibilitar esse tipo de recurso. E agora, entrando um pouquinho mais, eu quero mostrar um vídeo de um ponto aí do BIM Collaborate, onde vocês conseguem enxergar aqui, ó, o que vocês estão vendo é uma matriz de clash gerada de forma automatizada, onde o BIM Manager ele pode também definir quais são os entregáveis que estão participando. Aqui estão 2 entregáveis. Nós temos aqui a arquitetura e uma disciplina complementar. Veja, ele tem acesso aqui direto ao modelo, diretamente no modelo, ele está selecionando isso, e agora ele está dizendo se aquilo é um clash, se não é um clash, ele está classificando a informação. Agora nós teremos uma tubulação atravessando aí numa parede. O que é possível fazer aqui? A partir do momento que ele identificou, ele está criando uma issue, criando um incidente. O título já vai levar quais são os elementos que estão com o problema. Eu vou atribuir para a equipe responsável por resolver o problema. Tá? E qualquer outro tipo de informação. Posso agregar também datas de início, data de finalização. Então, aqui é apenas um exemplo aí do BIM Collaborate, além das timelines, né? Além de toda a parte de reuniões, essa automatização de detecção de conflitos. Isso é fantástico, a gente ganha um tempo muito grande de simplesmente compreender aqui em uma matriz as interferências entre cada disciplina. Né? Você pode ter um modelo de coordenação, você pode criar, por exemplo, um monitoramento de modificações de determinados elementos em uma determinada disciplina. Então é muito amplo. É muito bacana o que o BIM Collaborate entrega. Tá? Então, eu estou entrando um pouco mais a fundo no BIM Collaborate, que muitas pessoas, num primeiro momento, entendem o BIM Collaborate como apenas a integração com o Revit. Bom, a integração com o Revit, ela é um dos recursos do BIM Collaborate, mas ela existe, essa integração com o Revit, com o Plant 3D e outras ferramentas, justamente para a gente poder criar uma coordenação mais eficaz. Tá? Mas ela é apenas um pontapé inicial. Agora, a plataforma nos entrega muito mais recursos. Perfeito? Bom, próximo item, próximo módulo aqui da Construction Cloud, que também é utilizado, é o Takeoff. O Takeoff, eu gosto de posicionar, primeiro, para que ele serve? Né? Ele permite que nós façamos levantamento de quantitativos, também utilizando técnicas e formas automatizadas, para a gente extrair e classificar esses quantitativos, criação de inventários. Tá? Então não é necessariamente um software de custos, mas um software de levantamento de quantitativos. E o Takeoff, o que é muito importante para ele? É a qualidade das informações que nós colocamos no modelo. Uma vez que os modelos possuem informações como tipos de materiais, definições, como ele vai ser construído, os quantitativos eles ficam muito, muito mais precisos e são feitos de uma maneira muito mais automatizada também. Então, aqui para demonstrar um pouco como que o Takeoff atua em um levantamento de informações de um modelo, vocês podem ver que aqui, dentro desse modelo, nós estamos acessando via navegador. Dentro do navegador, a gente consegue fazer filtros desses modelos, tá? Desses itens. Aqui é uma pesquisa por um tipo de determinado material. Uma vez feita essa pesquisa, a gente pode incluir essa pesquisa dentro aí de dentro de um inventário. Nesse inventário a gente cria categorias, subcategorias. Você pode mandar ele pesquisar vários elementos também. E tudo isso é organizado aqui dentro. E esse recurso aqui, que ele gera uma espécie de uma explosão, uma organização em pallets, ele é fantástico, porque ele nos dá uma visão organizada, uma visão bastante categorizada de todos os elementos que estão dentro da obra. Então eu consigo entender aqui, ó,
Estou conseguindo ver tudo que tem de portas e aberturas. Essa é a categoria que está aqui. Você não precisa nem navegar pelo projeto, você consegue visualizar, né? Então, baseado nisso também, você faz um pré-filtro e aí ajuda a trazer as informações, né? Se de repente você quiser saber, bom, eu quero visualizar todos os modelos de janela, mas eu não quero ver apenas a informação numa lista, eu quero enxergá-las, todas elas, eu quero clicar em cima de todas. Esse recurso ele ajuda muito nessa parte. Quando a gente apresentar o Takeoff, a gente vai explorar bastante isso, mas aqui eu quero só evidenciar mais uma vez aqui essa possibilidade. Ver se o vídeo vai na posição. Aqui, ó. Perfeito. Então, olha aqui, ó. Nessa visão, podemos ver tudo que tem categoria parede, toda a categoria de janelas, conseguimos ver todos os tipos, né? Aqui podemos tirar muitos insights quando temos esse tipo de visualização, né? Todos aqui as divisórias, forro, né? Portas, como vocês viram, tipos, categoria, suporte, escadas. Então o Takeoff ele vai te dar, além das informações no levantamento, também uma visão geral. Esse é o objetivo, é aprimorar a comunicação. Né? A comunicação visual ela é uma melhoria na comunicação. Perfeito? Aí, passando então a fase de levantamento, nós entramos aqui nesse último produto que eu quero mostrar, que é o Autodesk Build. O Build ele vai entrar no final do processo, normalmente. É o Build que vai fazer a integração entre os projetos executivos com o canteiro de obras. Né? Então, dessa forma, o canteiro de obras vai poder receber a documentação sempre atualizada, o canteiro de obras vai poder abrir incidentes, solicitações de alteração de projeto, retirada de dúvidas, anotações no desenho, geração de formulários para diários de obra. Existe também a possibilidade, o Build traz uma ferramenta chamada Autodesk Construction Cloud, se chama o aplicativo. Esse é um aplicativo que vai no celular, e com esse aplicativo nós temos acesso direto a todos os arquivos do projeto. E algo fantástico para a construção civil você faz o download, tudo isso fica offline. Então, você baixa os arquivos e vai para a obra. Se não tiver internet, tudo que você adicionar de informação, no momento que você ingresse numa rede, esses dados são sincronizados. Então, essa flexibilização do acesso, né, a democratização ao acesso da informação, ela é importante. E o Build traz isso, porque disponibiliza para todos os profissionais aí do canteiro de obras, além de um módulo também para o gerenciamento de custos, gerenciamento de contratos. Perfeito? Então, aqui nós chegamos nessa etapa, chegamos no fim do nosso primeiro evento, nosso primeiro workshop, que o objetivo era falar um pouquinho aí dos problemas, né, recapitulando um pouco, e também apresentar as principais soluções da Autodesk para que a gente pudesse avançar nas próximas etapas e que os nossos clientes também e demais pessoas aí, que o mercado comece a entender a importância do uso do CDE. Né? Então, uma mensagem sobre essa parte do Autodesk pensou em CDE, pensou em gestão de dados, e você tem uma EC Collection, você tem Revit, você trabalha com Plant 3D, a Autodesk já tem uma solução totalmente integrada para atender essas demandas aí de projeto e de gestão de dados. Perfeito? Bom, eu vou entrar aqui para a sessão de perguntas e respostas. Se tiver pergunta comercial, eu aciono meus colegas. Mas vamos lá, vamos ver aqui quais são as principais perguntas. Daniel, tem algo mais? São essas aqui? Perfeito, perfeito. Legal, cara. Ótimo. Então, aqui ó, temos 3 perguntas. Olha só, pergunta interessante aqui. Ó. Não sei se tu consegue colocar na tela, Daniel, a primeira aqui. Pelo que entendi, a Construction Cloud é uma plataforma com várias soluções, correto? Perfeito, é isso mesmo. A Construction Cloud ela é uma plataforma que ela traz várias soluções dentro de um ciclo de gerenciamento. Então, são soluções... nós temos o Autodesk Docs, que é uma solução para a parte de gestão dos arquivos, ela é fundamental. Tá? Então, empresas que estão iniciando agora, querem dar um primeiro passo, a Autodesk Docs é a primeira solução a ser utilizada. Tá?
empresas que, porventura, precisam mais, nesse momento, se comunicar com o canteiro de obras, melhorar a comunicação e colaboração com o canteiro de obras. Você pode utilizar a solução do Build. Tá? Empresas que fazem o gerenciamento de projeto. Essas empresas, elas têm o Docs como uma plataforma central e usam o Collaborate Pro para fazer toda a gestão desses entregáveis, para coordenar tudo isso. Tá? Então, como vocês viram, sim, a plataforma ela possui várias soluções. Tá? Várias soluções. Além de possibilitar o desenvolvimento de soluções customizadas. Né? Então, além das soluções que estão aqui, a Autodesk é totalmente integrado ao Platform Services da Autodesk, que é uma plataforma na qual a Construction Cloud está em cima e permite criarmos vários tipos de customizações, desde integração com sistemas ERP. Então, ela proporciona várias soluções. Isso que eu gostaria de dizer nessa pergunta aqui. Como... A próxima ali. Ok. Como é adquirida a Construction Cloud? Legal, essa é uma pergunta bacana. A Construction Cloud é adquirida basicamente de duas formas. Se você já tem a AEC Collection da Autodesk, que é a coleção da Autodesk, lá a coleção que tem Revit, Inventor não tem, Revit, AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks, tá? Essa coleção AEC da Autodesk, ela já tem o Docs. Então, quando você vai adquirir uma solução da Construction Cloud, normalmente você adere a um dos módulos. Né? Como na pergunta anterior eu falei, como é uma plataforma de várias soluções, você pode adquirir o Docs, o Collaborate, o Build. Então, basicamente, se você já tem a EC Collection, você já tem o Docs. Então, ela é adquirida através da EC Collection. E uma outra forma é a aquisição de cada módulo de maneira individual. Tá? Comercialmente, você pode entrar em contato aqui com a nossa equipe, a gente entra em mais detalhes, mas de uma maneira simples, você pode adquirir o item individual, em pacotes de 10, 50, 100 licenças, porque esses pacotes eles acabam viabilizando para mais pessoas. Né? Então, é dessa maneira que você pode adquirir. Perfeito? Próximo, claro, voltando à pergunta, como é que pode adquirir? Entre em contato com a Bysoft, que alguém vai te ajudar você a adquirir, perfeito? Só para contextualizar. Desculpa aí, meu amigo Daniel. Vamos lá. Qual o limite de armazenamento e se é cobrado por gigabytes? Isso é um ponto, respondendo de forma objetiva, não há um limite de armazenamento dentro da Construction Cloud. Tá? Não é cobrado por giga. É um complemento da pergunta anterior, o custo é apenas do licenciamento do software. Então, você tem o licenciamento, ele é feito por usuário, esse é o custo. Então, o teu limite é por usuário e não por armazenamento. Então, isso é algo fantástico, né? Porque você nunca sabe num projeto se você vai usar 10 GB, 15, 20 ou 50. Né? Você, às vezes, não consegue ter esse panorama. E às vezes, o orçamento de uma plataforma pode mudar na metade do projeto devido a um aumento de limite aí de armazenamento. Né? Perfeito, acho que é isso, são essas perguntas. Beleza. Legal, então tá, gente. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui nesse evento. E, por gentileza, entre em contato conosco em qualquer dificuldade, qualquer dúvida que você tenha sobre a Construction Cloud. O nosso objetivo aqui sempre é orientar, compreender o que nossos clientes estão fazendo, como eles pretendem usar, para aí sim a gente poder direcionar para a melhor solução. Né? Como a plataforma ela é bastante ampla, quando você for iniciar, é importante saber exatamente aonde você vai iniciar ou aonde faz mais sentido. Isso, conte conosco para essa etapa. E nos vemos aí na quinta-feira para a gente entrar mais a fundo dentro do Docs. Aí eu vou abrir, a gente vai ver mais tecnicamente aí todos os recursos. Perfeito, gente? Então, obrigado e nos vemos na próxima. Grande abraço a todos. Obrigado, Wellington. Muito bom conteúdo. E é isso, pessoal. Acabei me lembrando aqui, Wellington, eu estava tão ansioso para te ouvir que eu acabei até me esquecendo de me apresentar no início, né?
Eu apresentei você, mas acabei esquecendo de me apresentar. Então, para os que estão aqui, eu sou o Helder Oliveira, como está mostrando na tela, sou responsável pela unidade de building aqui dentro da Bysoft, né? Como o Wellington reforçou, eu quero deixar também aqui o convite para vocês, se vocês querem saber mais profundamente aqui, né, num call, né, vamos dizer assim, VIP, né, com a empresa de vocês, como que nós conseguimos, né, implementar esse processo, né, essa solução na empresa de vocês. A gente tem feito isso com grandes players aqui do Brasil, na área de varejo, na área agroindustrial, e eles têm colhido muitos benefícios, né, muitos benefícios mesmo. Então, se você quer saber mais como a gente pode te ajudar, né, eu não sei se vai ficar disponível aí, Daniel, o nosso contato para eles, né? Mas não sei se consegue colocar na tela aí para a gente o meu e-mail, o e-mail do Wellington. Fiquem à vontade, podem nos acessar, podem entrar em contato conosco para que a gente marque então um call aí, uma reunião, né? Para que a gente converse a respeito de como nós temos feito e se há de repente, né, necessidade, há espaço, né, para Construction Cloud dentro da sua organização, né, e a gente entender juntos como que se daria isso e quais seriam os benefícios para vocês. Isso não tem, óbvio, não tem custo nenhum, é mais um diálogo mesmo, um processo que a gente faz aqui com os nossos clientes e a gente está à disposição. E lembrando que quinta-feira nós continuamos essa jornada aí, jornada de conhecimento também para vocês terem acesso à plataforma e também para que vocês conheçam um pouco mais de cada ferramenta um pouco mais a fundo. Essa é a ideia, né? E de repente entendam se faça sentido para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu processo ou não. Também queria mais uma vez agradecer a presença de todos, né? Está ali no nosso e-mail, para que vocês possam nos contatar. Estamos à disposição de vocês, tanto eu quanto o Wellington, nossa equipe. Nós temos outros arquitetos, engenheiros aqui que compõem a nossa equipe também para poder auxiliar você, né, a sua empresa, a fazer essa implementação. No mais, pessoal, muito obrigado. Tenham um excelente almoço aí, um restante de dia, né, e que vocês possam estar com a gente aí nas próximas para a gente evoluirmos juntos nesse processo. Tá bom? Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.